Fala rapaziada, como é que vocês estão? Cheguei agora da Neoquímica Arena, onde acompanhei Corinthians 2, Botafogo 2. Na minha opinião, que estava lá, mais um jogo daqueles, mais um jogo de tirar o torcedor do sério, mas que de verdade não surpreende mais, não mexe mais tanto assim com a gente, porque a gente sabe que o elenco do Corinthians entrega o que entregou hoje, né? Eu acho que a gente entrou num ciclo que a gente se acostuma com partidas tão ruins como a de hoje. Acho que muita gente vai poder falar para mim que eu estou viajando, que o primeiro tempo foi bom, que o segundo tempo foi um lapso, mas que depois tentou. Mas eu, sinceramente, como torcedor do Corinthians e do tamanho e sabendo da grandeza do time que eu torço, acho muito pouco. Acho que a gente tem um elenco acomodado, acho que a gente tem um elenco que não tem vergonha na cara, um treinador que, apesar de saber que o elenco é curto, limitado e dentro de todas dessas limitações, acredito que é um time que poderia entregar mais, um treinador burocrático que tira sempre os 6 por meia dúzia, um time que não produz muito, um time que não entrega nada. Na minha visão, nos últimos jogos, a jogada do Corinthians é bater escanteio achando o Gustavo Henrique, e se sair alguma coisa da cabeçada dele, a gente consegue fazer um gol e alguma coisa do tipo. Dificilmente a gente consegue de uma jogada trabalhada, alguma coisa assim. E é isso, é um incômodo que não é só comigo. Eu estava na arena, vi as pessoas ao meu redor reclamando demais de muita coisa também. E voltando com o Cleiton, um amigo, no metrô conversando, a gente é o que ele falou para mim. Se esses caras estão apostando todas as fichas na Copa do Brasil, então que nos provem que eles vão ganhar a Copa do Brasil. Porque senão a conversa tem que ser totalmente num outro tom. Né? Um jogo hoje que começou, vamos falar do jogo rapidinho, então um jogo que começou o Corinthians parecia um time com atitude, pressionando, marcando alto. Aos 6 minutos, o Mateuzinho foi cruzar uma bola na área, ele acertou o Dieguinho, virou um tiro de meta. E nesse tiro de meta, o Botafogo vai sair jogando curto. O Ranielli pressionou, roubou a bola ficou com o Dieguinho, que ficou cara a cara com o goleiro, mas o Ranielli passou do lado dele, ele tocou no Ranielli, que só chutou pro gol sem o goleiro, fez 1-0. 6 minutos de jogo, quase 7, sensacional. Vamos que vamos, aproveitar o clima da arena, a torcida daquele jeito, inflamada. Corinthians, aí o Corinthians continuou tendo mais volume, mas sem agredir tanto, não digo no sentido de finalizar, de chutar no gol. Lembro de um contra-ataque do Botafogo muito perigoso com o Arthur, que o Mateuzinho salvou levando para escanteio. Virou um escanteio nesse contra-ataque, era muito perigoso mesmo. Aos 33 do primeiro tempo, se eu não estou enganado, uma falta para o Corinthians na entrada da área. O Garro rola para o Mateuzinho, que bate. Eu estava bem atrás do gol, que eu fico no setor sul. A bola tinha endereço, o goleiro do Botafogo faz uma defesaça. O Garro pega o rebote, chutando de primeira para a área ali. O Yuri fura, a bola sobe para o Tchoca, que chuta, é travada e a zaga tira. E acho que no primeiro tempo, que eu tenho na memória, vocês podem me corrigir aí, acho que foram esses lances. O gol, essa finalização depois aos 33, mas um time com atitude, com volume. E especialmente vou falar de um jogador já do primeiro tempo para falar que eu já teria tirado ele no intervalo, que é o Carrilho. Uma rotação totalmente diferente do resto do elenco, sempre trotando, mal, meio que dormindo, uns passes nada a ver, ou passe para trás, ou quando ia para frente para progredir, ou era errado ou era fraco. Incomodado demais com o Carrilho hoje, não só eu, mas muitos corintianos ali na arena perderam a paciência com o Carrilho no primeiro tempo. O que eu faria? Era o André, volante do Carrilho, para voltar para o segundo tempo. A gente está com 1-0 no placar. E eu colocaria o Guinegão ou o Vitinho já no segundo tempo também, no lugar do Dieguinho, que beleza, deu passo pro gol e tal, mas desculpa, rapaziada, para mim é muito pouco. A gente tá se contentando com muito pouco, essa que é a verdade. O jogo contra o Ceará, o Dieguinho foi ter momentos no segundo tempo e todo mundo, nossa, olha a partida do Dieguinho, que surpresa, não sei. Por isso foi 1-0 pro Ceará, como falei com o Cleiton hoje, voltando para casa. É isso, é isso. E no metrô a gente conversando aí na hora de ir embora, ele falou, por isso que a gente perdeu. Quando o Dieguinho é nosso melhor jogador, tá explicado o resultado, entendeu? Com todo respeito. Não tô colocando a culpa do jogo do resultado no moleque, nem do Ceará, nem hoje, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando. Mas tô falando que eu colocaria alguém diferente pro segundo tempo, sabe? O Guinegão, por que ele sumiu? O que tá acontecendo que o Guinegão de titular não joga? Jogou o clássico. Aí não jogou contra o Cruzeiro, aí jogou contra o Cruzeiro, aí hoje não. Eu realmente não consigo entender. Enfim, voltou para o segundo tempo com o mesmo time. Aos 5 minutos, se eu não estou enganado, o Ranielli tem um clarão fora da área, ele chuta por cima. E aí começa um Corinthians que começou
a desligar, né? Eu tenho a sensação que o Corinthians joga o primeiro tempo. Foi assim contra o São Paulo, foi assim hoje de novo, e o segundo tempo o Botafogo começa a gostar do jogo, o Cuiabano empata. Acho que não deu nem 10 minutos, 5 minutos depois, não sei o jogador do Botafogo que vira o jogo. E aí o Corinthians começa a voltar a ter atitude, aí o Corinthians começa a correr atrás do placar de novo. Tem uma jogada que é um escanteio, se eu não estou enganado, que a bola sobra para o Tchoca e a zaga tira no... Não sei se o Gustavo Henrique ajeita, o Tchoca chuta e a zaga... Desculpa se eu estou fazendo confusão aqui. Sei que o Tchoca tem uma finalização que é travado. Depois passou um pouquinho dos 30, eu não lembro a hora do gol de empate, vou ser sincero, tá meio nervoso que a gente está passando na arena hoje. Também numa jogada do Corinthians ali, que o Raniel evita a saída, pelo menos na arena, quando mostrou ali, tive a sensação que foi parecido com a defesa do Felipe Longo contra o Vitória, né? Que a bola passa a linha, mas não passa inteira. Pelo menos o ângulo que mostraram no telão da arena foi esse, que não deu para ter certeza se a bola saiu ou não. E aí o Corinthians vai trabalhando a bola, uma bela jogada individual do Vitinho, aí ele rola e o Gustavo Henrique chuta, finaliza e empata o jogo. Menos mal, o Corinthians chega aos 46 pontos agora. Acho que agora realmente, de fato, nunca nenhum time caiu com 46 pontos. Também quem está lá embaixo tem que ganhar os 2 jogos e não consegue ganhar nenhum, tem que ganhar 2 em sequência ainda. Então, acho que agora, de fato, a gente liquida o Campeonato Brasileiro, mais um campeonato lamentável. Muito pouco, é o 3º ano seguido que a gente está nessa nhaca. 2023 foi assim, ano passado foi assim, esse ano foi assim. Tem muito jogador vivendo do ano passado ainda, tem muito jogador vivendo do Campeonato Paulista ainda, e precisa entregar mais, como eu falei, não só os jogadores. Eu sei que muita gente vai falar, o elenco é curto, o elenco é ruim, o Corinthians é uma zona fora de campo, tudo isso impacta, influencia, mas ainda assim a gente torce para o Corinthians é muito pouco. A gente teve outras situações, acho que desde 1910 o Corinthians é essa zona, e a gente teve muitos times, muitos jogadores com muito mais vergonha na cara, elenco que não se falava e jogava muito dentro de campo. Então, vou ser muito sincero com vocês, é broxante. A gente vai para a arena, a gente não passa um calor danado lá, ou quando toma uma chuva danada, incentiva, faz o nosso papel, e a entrega dentro de campo é sempre a mesma coisa. Aí, voltando para casa ainda, coloquei no carro os jogadores falando, eles vivem em outro planeta. Vitinho falou que não falta atitude, que teve jogo que jogou bem e tudo. Cara, é difícil. Eu acho que 35 milhões de corintianos assistem um jogo e só os jogadores e a comissão técnica assistem outro, que não é possível. Como no metrô também, voltando para pegar o carro, o Cleiton falou para mim, o Vitinho entrou, o Garro saiu, eles não podem jogar 15 minutos juntos. A gente sabe que o Dorival vai poupar todo mundo na quarta, sabe que o Dorival vai poupar todo mundo no domingo. São 10 dias agora para o jogo contra o Cruzeiro. E, aliás, extremamente preocupado com esse jogo do Cruzeiro aí. Então os caras não conseguem jogar junto também. Como o Cleiton falou, se a gente tiver que ter uma ideia de jogo diferente, com 2 caras, 2 meias ali para jogar, para articular, por que não deixar em campo? Mas, enfim, é muito burocrático o Dorival. Se ele leva o Maicon para o jogo, o Maicon tem que jogar. E a mesma coisa de sempre, aquele arranque de balsa, os passes para trás, passe para o lado, nada a ver, uns passes errados, uns lançamentos para fora. Enfim, não digo desgosto, mas cansa, né? Cansa. A gente faz sempre o nosso papel e cansa ver a forma que o Corinthians joga, mas é isso. Quarta-feira a gente volta a campo contra o Fortaleza. O que eu vou falar para vocês? Se empatar, legal. A gente já sabe, talvez, o que esperar, né? Vamos ser sinceros aqui, talvez a gente só não quer falar, mas a gente já espera o que vai ser na quarta-feira. Na quinta-feira, provavelmente, a gente volta com uma resenha para falar do jogo de quarta, projetar a rodada final do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil, que está batendo na porta. E vamos ser sinceros, vamos ser honestos com a gente mesmo, né? Eu acho que a gente tem que ser franco, nós torcedores, a gente tem que ser franco, de olhar um na cara do outro, de trocar ideia com muita tranquilidade e saber que o Cruzeiro é infinitamente favorito para esse confronto da Copa do Brasil. Vamos pela camisa, vamos pela força da Fiel, e espero que o Corinthians consiga fazer aquilo que fez na Copa do Brasil contra o Palmeiras, por exemplo, que nos surpreendeu, né? O que conseguiu fazer no Campeonato Paulista contra o Palmeiras também na final, como nos surpreendeu, e que seja mais um jogo que o Corinthians surpreenda a gente, que o Corinthians consiga ir bem no Mineirão, principalmente, para trazer o jogo de volta aqui e tentar classificar para a final da Copa do Brasil, tá bom? Então vou ficando por aqui, uma boa semana a todos, tamo junto, um grande abraço e vai Corinthians, valeu!